Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E sua Mãe Maria Santíssima. Deus Pai, obrigado por ter nos criado. Deus Filho, obrigado por ter nos salvado. Deus Espírito Santo, obrigado por nos santificar. Hoje nós vamos meditar as leituras deste primeiro domingo do tempo quaresmal. Na primeira leitura, que é a leitura de Deuteronômio, capítulo 26, versículo de 4 a 10, nós vamos ver ali o povo conhecido como povo eleito de Deus. Mas eles pecaram, eles cortaram a fonte com Deus. Pois isso é o que o pecado faz, ele corta a fonte com Deus. O que é cortar a fonte com Deus? Vamos dar um exemplo. Em um lugar, uma humanidade precisa, toda a humanidade precisa de determinada água ali presente, e que só tem esta água. Mas o inimigo vai e corta esta fonte que levava esta água para este lugar. Todos entram em desespero, porque a água vai acabar, a água vai se esvaziar, ali vai secar. É o que acontece quando nós pecamos. A fonte com Deus, a comunhão com Deus é cortada, é esvaziada, é secada. E nós voltamos para o pó. Nas mesmas condições daquela sequidão, nós também vamos secar e voltaremos a ser terra, a ser pó. A palavra de Deus diz que do pó nascemos e para o pó voltaremos. Mas vejam bem, irmãos, mas a palavra não diz que nós precisamos permanecer no pó. Permanecer ou não no pó depende de cada um de nós. Vejam, este povo aqui, quando eles perceberam que eles cortaram a fonte com Deus e que eles iam voltar ao pó, ia permanecer neste pó, eles reagiram, eles se converteram, eles clamaram a Deus e o Senhor ouviu. Quando nós nos convertemos, a fonte renasce novamente, a comunhão com Deus surge novamente. Foi o que eles fizeram. E Deus a ouviu. Quando nós clamamos a Deus convertido, os ouvidos de Deus se abrem. E Deus levou este povo para uma terra prometida que jorrava água, quer dizer, jorrava leite e mel. É um modo de dizer assim: Deus levou eles para o céu. E lá vai dizer que eles, os primeiros frutos deles, vamos dizer assim, lá aconteceram frutos da terra, mas nós podemos enxergar aqui espiritualmente os frutos deles espiritual, de comunhão com Deus. Eles, por gratidão, ofertaram a Deus na igreja, isto é, eles passaram a vivenciar sua vida na casa do Pai, na igreja, ouvindo a palavra de Deus e pondo em prática. Um povo da sequidão se converteram e passaram a morar, podemos entender assim, no céu.
uma terra aonde jorra leite e mel. O salmista, que é o Salmo 90, vai dizer que todos aqueles que clamam a Deus, Deus está presente nas suas dores. Desculpa o barulho que está passando aí. Vai dizer que os convertidos que vivem na comunhão com Deus, no momento das suas dores, já vê a vitória, porque Jesus, ou podemos dizer, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo permanece nele. Na segunda leitura nós temos Romanos, que o apóstolo Paulo vai nos dizer que se crer e viver, será salvo. Aqui nós estamos só centralizando. Mas crer e viver o quê? Crer em quê? Se você crê em Deus, na existência de Deus Pai, se você crê no céu, mas também se você acreditar que existe o inferno, você vai estar nessa comunhão com Deus, para que assim você tenha poder para derrotar todas as ações que vêm do inferno, todas as ações levantadas contra a sua vida, que vêm da vontade do diabo. Mas se você está nessa comunhão com Deus, você já vê esta vitória sobre o inferno, já vê esta vitória sobre o diabo, porque ali permanece a Santíssima Trindade com você, ali permanece a palavra de Deus, ali permanece a igreja do Senhor, ali permanece todas as orações de todo o universo desta santa igreja. Ali permanece todo o poder de todos os mandamentos de Deus. Ali permanece todos os sacramentos deixados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desta igreja. E por permanecer com você, você terá força para derrotar todas as tentações que vêm contra você. No Evangelho nosso de hoje, nós vamos ver que Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, pelo diabo, o Satanás. E ali, no deserto, Jesus faz uma penitência. Irmãos, Jesus fez penitência. Isto é uma lei divina. Isto é um mandamento divino. Se Jesus fez, é para nós também fazer penitência na nossa vida. Se Jesus foi batizado, é uma lei divina, é um mandamento divino que nós precisamos também ser batizados. E vejam que ali, Jesus, quando foi tentado pelo diabo, pelo Satanás, diante dessa penitência, o que é que o diabo vai oferecer para Jesus? Pão. Jesus diz assim: está escrito que nem só de pão vive o homem. Irmão, presta atenção nessa palavra, está escrito, que nós vamos se alimentar logo mais desta palavra. Mas aí o diabo, derrotado por esse poder de Jesus na sua própria palavra, o diabo tenta mais uma vez e chama Jesus para um lugar bem alto e diz para Jesus: eu te darei todos esses reinos se você se prostrar diante de mim. Jesus responde mais uma vez: está escrito que só ao Senhor servirás. Depois Satanás diz para Jesus: pula daqui, que está escrito que os anjos vão te amparar.
vão cuidar de ti. Em outras palavras, aqui agora Satanás também mostra algo que está na Escritura. Mas Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina de que, se verdadeiramente Jesus escorregasse, se acontecesse, e ele caísse desse penhasco, os anjos, realmente, a palavra do Senhor ia ser cumprida. Os anjos iam amparar Jesus. Por quê? Aqui nós estamos falando de um Jesus homem, não de um Jesus Deus. Os anjos iam amparar Jesus, mas se Jesus pulasse, dizendo assim, eu vou mostrar para você o poder da palavra, os anjos se afastariam, porque aí Jesus estaria tentando a Deus, o Pai. Por necessidade, sim, Deus nos protege. Mas para fazer a vontade de Satanás, não. Quando nós fazemos para mostrar, não, eu vou pular de cima desse prédio. Não, porque você está tentando, porque não há necessidade de você pular. Este é um ensinamento. E aqui nós vamos ver assim, tudo Jesus vai dizendo, está escrito. Então, meu irmão, nós precisamos se purificar. E nós precisamos de permanecer nesta purificação. Nós precisamos progredir nesta purificação. Aí nós vamos ver assim, está escrito que você precisa usar droga? Está escrito que você precisa se tatuar? Está escrito que você precisa viver de bebedeira? Está escrito que você precisa viver de fornicação? Está escrito que você precisa largar a tua família e entrar em pecado mortal? Está escrito que você precisa roubar? Está escrito que você precisa ser injusto? Está escrito que você precisa ir para a praia e ficar pelado, vendendo pecado? Está escrito que você precisa vestir essas bermudas sem vergonha, que fica mostrando o bumbum, as duas nádegas, as duas bandas do bumbum? Está escrito? Não está escrito. E se não está escrito e você está fazendo a vontade do diabo, a vontade de Satanás. Isso quer dizer que você está em pecado mortal. Você está com a fonte desligada de Deus. Você não está na comunhão com Deus, irmão. Se converta, meu irmão, para que assim você possa ir para o céu. Irmãos, se nós pudéssemos ver o inferno, para ver o que o pecado é capaz, talvez nós tomasse atitude de se converter, mas nós não podemos ver o inferno. Por isso nós não sabemos, muitos de nós não sabemos a destruição deste pecado e permanecemos neste pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo, irmão, o que não está escrito é inferno, o que não está escrito é pecado. Acredita, segundo a leitura, o apóstolo vai dizer, se você acreditar, você será salvo. Aí Jesus diz assim, que nós precisamos carregar a nossa cruz a cada dia. Porque se nós não carregar esta cruz, isso quer dizer que nós estamos fora da comunhão com Deus. E aconteceu, irmão, de uma pessoa
que não acreditou em Deus, mas andava com Deus. Uma multidão de pessoas, Deus mandou carregar cada uma cruz, e cada um pegou sua cruz para carregar. Mas aqueles que tinham a cruz mais pesada, por não acreditar, Jesus avisou que ia chegar em um lugar, que ia ter uma água, e nesta água todos iam jogar esta cruz, e todos deitados nesta cruz, esta cruz levaria eles para o outro lado. Nós podemos entender assim: levavam eles para o céu, e eles, muitos deles, foram cortando a cruz, cortando um pedaço da madeira, até que a cruz ficou bem pequena, que deu para carregar na sua própria mão. Quando chegou lá na água batismal, a água do batismo que nos leva para o céu, que ali onde nós recebemos o Espírito Santo, quando eles jogaram a cruz na água, deitados em cima da cruz, aqueles que cortaram a cruz se afundaram. Isso quer dizer, não chegou no céu, não subiu, desceu para o fundo, e ali morreram, porque não permaneceram na comunhão com Deus, porque não acreditaram na Sagrada Escritura. Estava escrito que era para você cortar a cruz? Não, Jesus disse que é para você carregar a cruz. E aqui, irmãos, vamos parando por aqui. Mas medite bem, irmão, nós temos um tempo quaresmal. Aproveite esse tempo da quaresma e se converta a Deus. Passa a fazer a vontade de Deus, para que assim nós todos possamos ir para o céu. Deus Pai, obrigado por me criar. Deus Filho, obrigado por me salvar. Deus Espírito Santo, obrigado por me santificar. Até uma próxima, irmão. Deus abençoe a todos. Este canal está a serviço da salvação, porque este canal acredita na palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus, se você acredita na Sagrada Escritura, se você acredita na Igreja de Jesus, se você acredita nos mandamentos, se você acredita nos sacramentos, faça parte desta evangelização, para que assim nós possamos levar pessoas a se converterem ao Senhor nosso Deus, para que ele possa ir para o céu. Faça parte. Como? Se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, para que esse canal cresça e chegue a mais pessoas. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E sua mãe Maria Santíssima.